Olá, bom dia a todos, alunos do segundo ano do Colégio Vital Brasil. Nós vamos começar agora a nossa primeira videoaula, por assim dizer. E a nossa primeira videoaula tem como tema a análise da redação 1 de 2018 da Universidade de Campinas. Vamos ao tema, portanto? O tema de 2018 tinha como objetivo que nós escrevêssemos um texto cujo tema é a pós-verdade. Vamos observar como é que esse tema é um tema ainda bastante atual, mesmo tendo se passado aí quase 3 anos. Vamos ao tema então. Você é um estudante do ensino médio e foi convidado pelo Grêmio Estudantil para fazer uma palestra aos colegas sobre um fenômeno recente, o da pós-verdade. Leia os textos abaixo e, a partir deles, escreva um texto base para a sua palestra, que será lido em voz alta na íntegra. Bom, esses parênteses são meus e seriam aquela minha explicação durante a nossa aula, no qual nós faríamos uma análise ou um debate do tema que nós vamos ler. Observe o seguinte: aqui a Unicamp cria o contexto comunicativo hipotético. Como nós sabemos, isso é muito comum. E isso é muito frequente nos temas propostos pela Unicamp. Você é um aluno de ensino médio. Bom, até aí nenhuma novidade. Porém, você participa de um grêmio estudantil. E aí a gente precisa saber o que é um grêmio estudantil. Vamos supor que nós reuníssemos num grupo de alunos todos aqueles alunos que são os nossos representantes de sala. Isso seria o nosso grêmio estudantil. Então, um grêmio é um grupo de alunos que representa a sua coletividade. Agora, o que há de interessante e de diferente nesse texto? Embora seja um texto dissertativo, e isso não está dito aqui, mas está pressuposto, esse texto deve ser lido. Então, ele pressupõe uma determinada interação, quer dizer, eu vou ler o texto para alguém. Eu tenho que dar um oi, eu tenho que dar um tchau, eu tenho que falar com as pessoas. Então, essa é uma marca que, com certeza, para nós vai gerar alguma dificuldade, tá? Vamos agora aos textos e vamos ver o que o nosso texto tem que conter. Bom, o seu texto deve conter, letra A, uma explicação sobre o que é pós-verdade e sua relação com as redes sociais. B, alguns exemplos de notícias falsas que circularam nas redes sociais e se tornaram pós-verdade, e consequências sociais que a disseminação de pós-verdades pode trazer. Você poderá usar também informações de outras fontes para compor o seu texto. De novo, os meus parênteses e a minha explicação. Observe a estrutura solicitada do texto. Organize os itens em sequência de parágrafos. Bom, pessoal, essa é a parte mais fácil, né? Você que é um aluno do Vital Brasil já sabe com certeza que o texto deve conter pelo menos 4 parágrafos e por isso não vai ter aqui nenhuma dificuldade. A introdução deve conter uma explicação sobre o que é pós-verdade. Isso pode se dar por meio de uma definição ou uma conceituação. E, ainda no primeiro parágrafo, é fundamental que você me explique o que tem a ver pós-verdade e o uso das redes sociais. Exemplos de notícias falsas que circulam na internet que se tornaram pós-verdade têm que estar no desenvolvimento, ou seja, nos parágrafos 2 e 3. E no último parágrafo, parágrafo 4, você tem que me expor as consequências sociais da disseminação de pós-verdade. Além disso, você pode buscar outras fontes, quer dizer, você não precisa basear-se apenas na coletânea que vai ser fornecida a seguir. Bom, na coletânea nós temos o texto A. De um lado a verdade, do outro lado a pós-verdade. A verdade, penso, logo existo, e a pós-verdade, acredito, logo estou certo. O pensamento da verdade é o pensamento científico, tá? Ele é representado por René Descartes, o pai do pensamento cartesiano, ou seja, o pai do pensamento científico. Pensar torna-nos capazes de existir. Mas esse pensar não é um pensar qualquer, é um pensar científico, é um pensar embasado em um conhecimento. Hoje, no momento atual, na pós-verdade, no ambiente das redes sociais,
nós acreditamos, então nós não questionamos, nós temos crenças pessoais que nós poderíamos chamar de opinião. E hoje nós observamos, no quadrinho da direita, que muitas pessoas, a partir das suas crenças, já elaboram suas certezas. Quer dizer, as certezas não são mais frutos do pensamento científico, e sim da opinião. Essa é a mensagem que o texto A quer nos passar. E aí, na sequência, nós temos o texto B. Texto B. O que é pós-verdade? A palavra do ano, segundo a Universidade de Oxford, anualmente a Oxford Dictionaries, parte do departamento de imprensa da Universidade de Oxford, responsável pela elaboração de dicionários, elege uma palavra para a língua inglesa. A de 2016 foi pós-verdade, post-truth. A palavra é usada por quem avalia que a verdade está perdendo importância no debate político. Por exemplo, o boato amplamente divulgado de que o Papa Francisco apoiava a candidatura de Donald Trump não vale menos do que as fontes confiáveis que negaram essa história. Segundo Oxford Dictionaries, a palavra vem sendo empregada em análises sobre dois importantes acontecimentos políticos: a eleição de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos e o referendo que decidiu pela saída da Grã-Bretanha da União Europeia, designada como Brexit. Ambas as campanhas fizeram uso indiscriminado de mentiras, como a de que a permanência na União Europeia custava à Grã-Bretanha 470 milhões de dólares por semana, no caso do Brexit, ou a de Barack Obama, fundador do Estado Islâmico, no caso da eleição de Trump. Observa que os dois primeiros parágrafos do texto B estão, número 1, conceituando o que é a pós-verdade. Tá? Eu particularmente acompanho anualmente o que Oxford determina como palavra do ano, porque isso já é um bom tema para a gente analisar sempre com frequência. E no parágrafo 2, a partir do conceito da palavra, nós temos exemplos. O apoio suposto do Papa ao Trump e a saída da União Europeia, ou ainda a uma pós-verdade que difama Barack Obama, o ex-presidente dos Estados Unidos. Em um artigo publicado em setembro de 2016, a influente revista britânica The Economist destaca que políticos sempre mentiram, mas Donald Trump atingiu um outro patamar. Olha, me lembrei agora de um time de futebol, mas não quero comentar isso agora, tá? Dizem que ele está em outro patamar. A leitura de muitos acadêmicos e da mídia tradicional é que as mentiras fizeram parte de uma bem-sucedida estratégia de apelar a preconceitos e radicalizar posicionamentos do eleitorado, apesar de claramente infundadas. Denunciar essas informações como falsas não bastou para mudar o voto majoritário. Para diversos veículos de imprensa, a proliferação de boatos no Facebook e a forma como o feed de notícias funcionam foram decisivos para que informações falsas tivessem alcance e legitimidade. Este e outros motivos têm sido apontados para explicar a ascensão da pós-verdade. Plataformas como Facebook, Twitter, WhatsApp favorecem a replicação de boatos e mentiras. Grande parte dos factoides são compartilhados por conhecidos nos quais os usuários têm confiança, o que aumenta a aparência de legitimidade das histórias. Os algoritmos usados pelo Facebook fazem com que usuários tendam a receber informações que corroboram, quer dizer, que contribuem, que apoiam o seu ponto de vista, formando bolhas que isolam as narrativas às quais aderem de questionamentos à esquerda ou à direita. Bom, queridos, esse foi o tema. Este é o nosso tema do momento. Eu queria chamar a atenção muito especial de vocês para o fato de que nós podemos atualizar essas notícias, tá? Nós podemos citar, inclusive, aqueles boatos que atribuem a um determinado país asiático a produção do coronavírus e o seu espalhamento para atingir fins econômicos. Bom, era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Caso existam dúvidas, espero encontrá-los no nosso chat, que vai ser definido a partir do horário fornecido pela coordenação. Espero que tenham gostado da aula e espero que o nosso papo evolua cada vez mais e que a gente continue produzindo bons textos.
Bom, continuamos de quarentena e continuamos aprendendo e estudando sempre. Um grande abraço, obrigado, valeu, até a próxima.